pessoal, vamos falar hoje sobre o que foi tratado na nossa semana 5 do PET 3 de Filosofia, terceiro ano. E o tema que foi tratado nessa aula foi o contratualismo de Jean-Jacques Rousseau, que resumidamente fala sobre o fato do ser humano ter nascido bom, né, no estado de natureza, e ele vai dizer que a sociedade vai corromper o indivíduo, né? E vai dizer que liberdade e igualdade são os atributos principais que haviam nessa sociedade nos seus primórdios e que se perde com a construção da sociedade civil. Bora lá para as questões, pessoal? Número 1. Está escrito o seguinte: no pensamento político de Rousseau, o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: defendei-vos de ouvir esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que o fruto da terra são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Grande é a possibilidade, porém, de que as coisas já então tivessem chegado ao ponto de não poder mais permanecer como eram, pois essa ideia de propriedade, dependendo de muitas ideias anteriores, que só poderiam ter nascido sucessivamente, não se formou repentinamente no espírito humano. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Jean-Jacques Rousseau. Aí vem enunciado: a este respeito, assinale a alternativa correta a respeito da teoria contratualista de Rousseau. Bora lá, letra A. Rousseau afirma que o estado de natureza é a liberdade limitada, resultando como premissa a inexistência da propriedade privada e do direito de alguns sobre aquilo que é de todos os homens. Como a gente pode ver no texto acima, né, o Rousseau vai dizer que a sociedade, antes do surgimento da sociedade, quando estávamos no estado de natureza, o mundo era muito melhor, pois tudo era de todo mundo e nós podíamos usufruir, né, do que era coletivo. É isso que ele quer dizer com liberdade ilimitada, né? E não havia, como ele critica aí um tanto, né, o conceito que é usado pelo John Locke, a ideia de propriedade privada e nem de que as coisas eram apenas de alguns indivíduos, tudo era de todos. Então, considerando isso, a correta é a letra A, pessoal. Vamos ver porque as outras são erradas. Rousseau define que no estado de natureza, o homem possuía o direito irrevogável sobre a propriedade, constituindo a posse da terra. Portanto, um direito particular. Não, né? Para ele, é a construção da sociedade civil que vai fazer surgir esse conceito de propriedade. Então, portanto, errado. Letra C. Rousseau adverte que no estado de natureza a liberdade é limitada, tornando-se necessário o dever de subordinação dos homens ao poder político do mais forte. Na verdade, não, né, pessoal? Era ilimitado, né? A gente tinha liberdade plena e a partir do momento que começaram a cercar as terras e tal e passa a ser propriedade privada, a gente não tem mais liberdade e o Estado também está ali para coibir uma série de outras coisas. Portanto, ele está sendo errado. Rousseau não admite que no estado de natureza o homem tenha o direito limitado sobre todas as coisas, mas apenas que a propriedade pertence coletivamente a todos nós. Então, pessoal, Rousseau admite que no Estado de Direito o homem tem um direito ilimitado sobre tudo que possa alcançar. Não é apenas a propriedade, não. Qualquer coisa é coletivo, é de todos. Então essa está errada também. Letra E. Rousseau busca estabelecer que no Estado civil o direito deve preservar a propriedade privada, uma vez que o estado de natureza é formado pela guerra de todos contra todos. Não, para Rousseau é o completo oposto disso, né? Não existe propriedade privada, né? Não deveria haver, na real, e o estado de natureza é melhor do que a sociedade. O homem é bom no estado de natureza e a sociedade que zoa o resto. Então é contrário dessa ideia de guerra de todos contra todos, que foi defendida por Thomas Hobbes. Bora para 2, pessoal? 2. É um trecho aí, né, que fala sobre Rousseau, que diz o seguinte: no texto sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, estabelece que a invenção da propriedade privada
das sociedades e das leis foram acontecimentos que deram origem, diversificaram e aprofundaram as formas de desigualdade. Cara, isso daí é a síntese do que ele diz, né, cara? Inclusive tá isso lá no texto lá que foi lido acima, né? A partir do momento que o homem vai e cria essa ideia que a propriedade é do indivíduo e não do todo, começam a criar formas de desigualdade. Então essa daí é a correta, letra A, tá, pessoal? Vamos ver porque as outras são erradas. Letra B. A desigualdade natural entre os homens é a principal razão da desigualdade social e política. Na verdade, para Rousseau, os homens são iguais por natureza, né? E é a sociedade que cria regras, né? Que vão distorcer como que seria a humanidade em seu estado natural. Ele tem essa ideia, né? Inclusive que foi retirada do conceito bom selvagem, né? Que é usado na literatura e tal. Letra C. A desigualdade econômica se deve, sobretudo, à inteligência mais aguçada dos ricos. Bom, ele não critica a inteligência, né, de quem acaba se dando bem, mas ele critica, sim, a ambição e a ganância de alguns que acabam apartando a possibilidade de todos usufruírem, né, das coisas. A letra D. A invenção da sociedade e das leis nasceu para garantir os direitos naturais da vida e da propriedade. Não, para ele a propriedade é coletiva, isso daí casaria melhor com a proposta de John Locke. Letra E. A invenção da política marcou o fim da desigualdade entre os senhores e escravos. Não, né, pessoal? Para ele, o que a gente poderia chamar também de invenção da sociedade civil possibilitou uma série de fenômenos ruins como esse aí da escravidão. Então, bora para 3, pessoal. A 3 temos lá. O filósofo Jean-Jacques Rousseau foi um atento observador da sociedade de sua época. Em um de seus livros, publicado em 1755, Rousseau escreveu: o primeiro que, tendo cercado pelas de terra, se apossou em dizer isto me pertence e encontrou pessoas muito ingênuas para crer no que ele dizia, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Segundo esse argumento, a sociedade civil alcançou um nível de felicidade social desconhecidos dos homens naturais. Aí ele fala que não, o homem era feliz, lindo, ótimo, perfeito quando não tinha sociedade civil, quando tudo era de todos, aí começaram a dividir as coisas e começou a promover desigualdades, morte, ganância, como a gente já viu aí em um dos textos acima que eu li. Tô errado. Letra B. Estabeleceu a condição de prolongada paz social entre os homens. Não, muito pelo contrário, porque essa ganância acaba gerando também outros problemas como ciúmes, como inveja, e isso tudo vai gerar guerras e uma série de problemas. Então essa está errada. Resultou de uma situação de desigualdade social entre os homens. Bom, isso daí é o resumo da ideia do que o Rousseau diz. Então, a resposta certa é a letra C de casa, tá bom, pessoal? Bora para D. Promoveu a compreensão entre os homens por meio da divisão das riquezas. Não, né, pessoal? A sociedade civil, ela promoveu foi a desigualdade, que é o contrário da letra C, que está certa, então esquece essa. Letra E. Transformou os homens em seres indolentes e incapazes para o trabalho. Também não tem nada a ver com a proposta dele, ok? Então a letra certa é a letra C de casa. Bora para 4. Na 4 está escrito o seguinte, é a questão da PUC. De acordo com o discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade de Rousseau, é correto afirmar que, no estado de natureza, fundamento do direito político, o homem natural era um ser livre, porém sem direitos iguais. Bom, para Rousseau, não, né? Havia liberdade e igualdade, que são princípios defendidos pelos iluministas, e a sociedade civil acabou cortando isso, todo errado. Letra B. No estado de natureza, fundamento do direito político, o homem natural era um ser de direitos iguais, porém não era livre. Aí é o outro problema, né? Ele tinha direitos iguais e era livre, então continua errada. Vamos para C. No estado de natureza, os direitos fundamentais do homem eram liberdade, igualdade e propriedade. Não, porque a propriedade era de todos, era coletivo, então não tinha propriedade individual, ok? Então tá errada. Letra D. No estado de natureza já existe o direito de propriedade. Não, não existe direito de propriedade. Tem a ver com a C, continua errado. Então vamos para E. No estado de natureza, os direitos fundamentais do homem eram igualdade e liberdade. Correta essa? Sim, essa está correta. Então, portanto, letra E. Liberdade e igualdade são os fundamentos básicos da teoria contratualista de Rousseau. Então, pessoal, basicamente é o que tínhamos para tratar por hora. Até a próxima. Tchau!